Olá, boa tarde. Vocês já imaginaram que algo tão pequeno quanto a molécula pode mudar a maneira como cultivamos nossas plantações e melhoramos os alimentos que comemos? Hoje, meu grupo, que é composto por eu, Benjamin, Ana Flávia, Eduardo Lucas, Arthur Henrique e Matheus Yuri, vamos falar sobre a tecnologia atuando na agricultura e produção de alimentos. A nanotecnologia é uma ciência que estuda e manipula materiais em uma escala super pequena em nível molecular. E essa tecnologia está começando a ser usada na agricultura e na produção de alimentos. Com ela, podemos proteger melhor as plantas contra pragas, conservar alimentos por mais tempo e até aumentar os nutrientes que consumimos. Vamos ver como essa tecnologia tem seus aspectos positivos, negativos e alguns exemplos dela. Bom, nós abordaremos três tópicos, que será uma introdução, falando sobre o que é a nanotecnologia, o seu desenvolvimento e pessoas importantes da área, as propriedades dos materiais, onde falaremos sobre os prós e contras das estruturas materiais no campo dos alimentos e agricultura, e explicação, falando exemplos de nanotecnologia em alimentos e agricultura. O que é a nanotecnologia? A nanotecnologia é o campo da ciência e engenharia dedicado ao estudo, manipulação e controle da matéria em uma escala extremamente pequena, normalmente entre 1 e 100 nanômetros. Um nanômetro é um milionésimo de metro, cerca de 100 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo humano. Essa tecnologia permite a criação e utilização de materiais, dispositivos e sistemas com propriedades e funções únicas que só emergem nessa escala nanométrica. Na nanotecnologia, os cientistas podem manipular átomos e moléculas individualmente para criar matérias com características melhoradas, com maior resistência, leveza ou capacidade de conduzir eletricidade. A nanotecnologia tem aplicações em diversas áreas, como medicina para o desenvolvimento de novos tratamentos e diagnósticos, eletrônica para a criação de dispositivos menores e mais potentes, energia para melhorar a eficiência das fontes de energia e materiais avançados. Agora que sabemos o que é nanotecnologia, vamos falar sobre seu desenvolvimento. A nanotecnologia foi desenvolvida a partir de avanços científicos e tecnológicos em várias áreas. A ideia de manipular a matéria em escalas tão pequenas surgiu na década de 1950, mas o conceito moderno de nanotecnologia foi articulado em 1959 pelo físico Richard Feynman. Ele deu uma palestra chamada Thermoplastic of the Wonder Bottle, na qual descreveu a possibilidade de manipular átomos e moléculas para criar novos materiais e máquinas muito pequenas. Uma ideia bastante revolucionária para a época. No entanto, foi apenas nas décadas de 1980 e 1990 que a nanotecnologia começou a ganhar força como campo científico e tecnológico. Dois marcos importantes para esse período foram, primeiro, a descoberta do microscópio de tunelamento, STM, em 1981. Os cientistas Guy Barney e Reich Howe inventaram um microscópio de tunelamento que permite visualizar e manipular átomos individualmente. Eles ganharam o Prêmio Nobel por essa descoberta. Essa tecnologia foi crucial para a nanotecnologia, pois possibilitou a manipulação da matéria em escalas nanométricas. A segunda foi a formação do conceito moderno de nanotecnologia. No final da década de 1980, o cientista K. Eric Dercles popularizou o termo nanotecnologia e descreveu em detalhes como seria possível criar máquinas moleculares através de manipulações de átomos e moléculas. Seu livro Ignites of Creator, publicado em 1986, foi um marco na difusão dessa ideia. A nanotecnologia, desde então, avançou com a descoberta de novos materiais, como os fluorenos em 1991 e os nanotubos de carbono, que possuem propriedades extraordinárias. Esses avanços permitiram o desenvolvimento de aplicações em diversas áreas, como a medicina, a eletrônica e os materiais avançados. Finalizando a nossa introdução, vou falar sobre algumas pessoas importantes na área da nanotecnologia. A nanotecnologia é um campo interdisciplinar que envolve física, química, biologia e engenharia, e diversas personalidades foram fundamentais para seu desenvolvimento. Aqui estão algumas das mais influentes. Primeiro foi Richard Feynman, físico teórico considerado o pai da ideia da nanotecnologia. Sua palestra em 1959, Thermoplastic of the Wonder Bottle, lançou as bases para a manipulação da matéria em escala atômica.
Ele imaginou uma construção de dispositivos em nanoescala muito antes de as ferramentas tecnológicas estarem disponíveis. O segundo, que na verdade são duas pessoas, é Gerbine e Reichheld, físicos que inventaram o microscópio de tunelamento em 1981, permitindo a visualização e manipulação de átomos. Essa invenção foi crucial para o avanço da nanotecnologia. Eles receberam o Prêmio Nobel de Física em 1986. O terceiro foi Karl Dekles, um dos primeiros defensores da nanotecnologia moderna. Dekles é conhecido por seu livro Ignite of Creation, onde descreveu o conceito de máquinas moleculares e possibilidade de construir objetos átomo por átomo. Ele também ajudou a criar o campo de estudo conhecido como nanorobótica. E o quarto foi Sumio Lijima, físico japonês que, em 1991, descobriu os nanotubos de carbono, estruturas extremamente fortes e com propriedades eletrônicas únicas. Essa descoberta abriu novas possibilidades para a aplicação de nanomateriais em várias indústrias, incluindo eletrônica e medicina. Eu citei esses quatro principais, mas existiram muitos vários que foram importantes para o desenvolvimento da área. Esses cientistas ajudaram a definir o que conhecemos como nanotecnologia hoje e continuam a inspirar inovações em áreas como medicina, eletrônica e ciência dos materiais. Finalizando nossa introdução, vamos começar a falar sobre as propriedades materiais, que eu deixarei para meus outros colegas explicarem a vocês. Algum dos benefícios da nanotecnologia nos alimentos é que é possível aumentar a quantidade de nutrientes disponíveis para as plantas e, consequentemente, melhorar a qualidade dos alimentos e aumentar a produtividade. Além disso, a nanotecnologia também pode ser usada para a produção de materiais mais resistentes e duráveis, o que pode ajudar a reduzir os custos de manutenção e o reparo de equipamentos agrícolas. Outro dos benefícios da nanotecnologia na agricultura é a sua capacidade de melhorar a absorção de nutrientes pelas plantas. Além disso, a nanotecnologia também pode ser usada para melhorar a eficiência da fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia. Os materiais da nanotecnologia, eles apresentam alguns contras importantes. Há riscos à saúde, pois os nanomateriais eles podem ser inalados ou absorvidos com efeitos desconhecidos no longo prazo. O impacto ambiental também é uma preocupação, já que esses materiais podem persistir no ambiente, contaminando o ar, o solo e a água. Além disso, a produção é muito cara, devido à necessidade de equipamentos especializados e a falta de regulamentação adequada pode deixar lacunas na segurança de trabalhadores e consumidores. Por fim, os efeitos a longo prazo desses materiais no corpo humano e no meio ambiente ainda não são completamente compreendidos. A aplicação da nanotecnologia tem revolucionado diversas áreas, desde a medicina e a eletrônica até a produção industrial e a agricultura. Ao manipular materiais em escala nanométrica, ou seja, em dimensões extremamente pequenas, a nanotecnologia permite alterar as propriedades e o comportamento de substâncias para criar produtos e soluções inovadoras. Na medicina, a criação de nanomedicamentos possibilita o desenvolvimento de tratamentos mais eficientes para doenças como o câncer. Na indústria eletrônica, tem permitido avanços significativos na criação de dispositivos mais potentes e compactos. Já na área ambiental, com o desenvolvimento de nanomateriais, a descontaminação e a purificação de solos e águas se tornou algo capaz. Na agricultura, a nanotecnologia contribui com a criação de fertilizantes e pesticidas de liberação controlada, que reduzem o impacto ambiental e aumentam a eficácia. Esses exemplos mostram o potencial da nanotecnologia para transformar diferentes setores, tornando produtos e processos mais eficientes, seguros e sustentáveis. É uma área em crescimento rápido, com um impacto significativo na sociedade e grandes perspectivas para o futuro. Estamos chegando na reta final do vídeo e já conseguimos aprender bastante coisa sobre o que é nanotecnologia, desde o seu desenvolvimento, o que ela é e pessoas importantes da área, até a sua aplicação com seus aspectos positivos e negativos na agricultura e a produção de alimentos, que é o nosso assunto principal. Também conseguimos ver exemplos de aplicação na área. Em conclusão disso tudo, a gente pode ver que a nanotecnologia é um campo revolucionário que tem transformado profundamente nosso conhecimento e controle sobre a matéria em sua escala mais fundamental.
Richard Feynman vislumbrou a possibilidade de manipular átomos e moléculas nos anos de 1950 até os avanços técnicos significativos, como o microscópio de tunelamento nos anos de 1980, que permitem visualizar e modificar estruturas em nanoescala. A nanotecnologia consolidou-se como uma área interdisciplinar essencial, integrando física, química, biologia e engenharia. As aplicações da nanotecnologia são amplas e promissoras. Na medicina, ela já possibilita terapias mais eficazes e menos invasivas, com nanopartículas capazes de liberar medicamentos diretamente em células específicas, como as tumorais, reduzindo os efeitos colaterais em tratamentos complexos, como o câncer. Na eletrônica, a criação de componentes nanométricos, como o grafeno, não só aumentou o desempenho e reduziu o tamanho dos dispositivos, mas também viabilizou novos produtores e tecnologias com sensores ultrassensíveis e processos mais rápidos e eficientes. E no nosso assunto principal, que é a agricultura e produção de alimentos, a nanotecnologia ela oferece soluções inovadoras porque ela permite, por exemplo, o desenvolvimento de nanomateriais para purificar a água, descontaminar solos e capturar poluentes no ar, ampliando nossa capacidade de proteção ambiental. Na agricultura, nanofertilizantes e pesticidas de liberação controlada garantem um uso mais eficiente de recursos, melhoram a absorção de nutrientes pelas plantas e minimizam os impactos ambientais, promovendo uma produção mais sustentável e eficiente. Contudo, o crescimento da nanotecnologia também leva a questões fundamentais de segurança, ética e sustentabilidade. Nanomateriais podem ter efeitos desconhecidos na saúde e no meio ambiente, pois sua dimensão microscópia permite que entrem facilmente no organismo e no ecossistema, onde podem acumular-se com consequências ainda pouco compreendidas. Além disso, os altos custos de produção devido ao uso de tecnologias sofisticadas e a falta de regulamentação específica são barreiras que precisam ser superadas para assegurar que a nanotecnologia seja amplamente acessível e segura. Por isso, o desenvolvimento contínuo da nanotecnologia exige compromisso com a pesquisa responsável, que busca entender e mitigar possíveis riscos enquanto explora seu imenso potencial. Somente com essa abordagem equilibrada, a nanotecnologia poderá ser aplicada de maneira segura e ética, ajudando a solucionar desafios globais, melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável em diversas áreas. Estamos no final do vídeo e espero que tenham gostado e aprendido bastante com os nossos tópicos abordados e o resumo final do vídeo. E com isso tudo, a gente pode ver que com todos esses avanços, fica claro o potencial transformador dessa tecnologia para o futuro. Ao integrar a nanotecnologia nas práticas agrícolas, não apenas aumentando a produtividade e a eficiência, mas também contribuímos para um modelo de produção mais sustentável que atende às necessidades de uma população em crescimento. À medida que avançamos, é fundamental que continuemos a explorar essas inovações de forma responsável, garantindo os benefícios da nanotecnologia cheguem a todos e ajudem a preservar o nosso planeta. A agricultura do futuro já começou, e nós somos parte dessa transformação.